Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é sábado, dia 23 de agosto de 2025. Vamos dar início agora aos nossos destaques deste dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o primeiro assunto é para o julgamento de Bolsonaro. Investigação que indiciou Bolsonaro pode ser desmembrada e atingir em torno do ex-presidente. A Polícia Federal aponta a responsabilidade de Jair e de Eduardo e caberá à Procuradoria-Geral da República avaliar o papel de outros envolvidos também. E ao Supremo Tribunal Federal, ex-presidente nega tentativa de fuga e chama o relatório da Polícia Federal de peça política. E aliados de Bolsonaro ligam mensagens a julgamento e falam em resposta no 7 de setembro. Já nos editoriais em destaque do Folha de São Paulo na manhã deste sábado, temos aqui o primeiro assunto: uma derrota para o governo e outra para o país. Bolsonaristas conseguem comando da CPI do INSS e incluem no projeto de novo Código Eleitoral a volta de votos impressos. Já no segundo texto, fome em Gaza é componente extra a pressionar Israel. Agora, um outro assunto neste carrossel de imagens, o primeiro é para Filme nas Alturas. Em homenagem à antiga Cinema Alternativo de São Paulo, a sessão é realizada em L ponto de shopping lá na Avenida Paulista, como a gente consegue aqui observar nesta imagem. Já na segunda foto é sobre o Festival de Luzes, dizendo que esse evento, com artistas do Brasil e do mundo, tem projeções e show de lasers nos muros grafitados do Beco do Batman, que é um ponto turístico lá de São Paulo. Agora, um próximo assunto: Medicilândia e mais 5 cidades aqui do nosso país celebram presidentes da ditadura. Pelo menos 2.039 endereços preservam nomes do regime, de acordo com o levantamento. Agora, de acordo com os dados do IBGE, 18 milhões de pessoas vivem em casas ligadas à rede geral no país e não recebem água diariamente. E ainda de acordo com esses dados, 4,7 milhões de domicílios queimaram lixo no ano passado. Na editoria de política, temos um destaque para as eleições do próximo ano, dizendo que Eduardo Paes abre dianteira na eleição estadual lá no Rio de Janeiro, enquanto racha fragiliza Castro e Bacelar. O prefeito articula escolha de vice em reuniões com siglas de centro e ofensiva pelo interior. E o destaque internacional é para os Estados Unidos. Aqui diz que Trump mostra foto enviada por Putin de reunião no Alasca e faz um elogio ao líder russo. E o gesto do republicano ocorre um dia depois de Moscou atacar fábrica americana lá na Ucrânia. Agora, um outro assunto sobre o jornalismo, que diz que o jornal Folha de São Paulo entra com processo contra a OpenAI por concorrência desleal e violação de direitos do jornal. E na seção de herança, filhos de Rodolfo Bonfiglioli, o dono da marca Elefante da Sica, brigam por herança milionária. E Cláudia afirma que o irmão Alberto ocultou mais de R$1 bilhão em patrimônio, porém, Alberto nega. O próximo destaque para a tecnologia é dizendo que a indústria de games vive conflito com a inteligência artificial, que provoca uma erosão nos empregos. Tecnologia alarma muitos trabalhadores e as oportunidades criativas animam os chefes. Já na seção Viver, do Folha, intercâmbio depois dos 50 anos quebra estigmas e vai bem além do aprendizado de um idioma novo. Especialistas destacam que imersão cultural também oferece estímulos sociais e culturais. Agora, na seção Pare para Ler deste sábado, javaporcos com carne e gordura azul neon alarmam a Califórnia, lá nos Estados Unidos.
E o texto mostra que veneno para ratos causa contaminação, que é prejudicial para todo o habitat, incluindo humanos e também outros animais. Nas matérias especiais do Folha, temos aqui na seção O Melhor de São Paulo, que em série de vídeos da Folha, a repórter Teté Ribeiro aprende a cozinhar em frente às câmeras. Já no Casa Folha, bebida alcoólica é uma droga e precisa ser coibida, de acordo com o médico especialista em envelhecimento. Agora, nos destaques de economia. O primeiro assunto é para o mercado imobiliário. Aqui diz que o governo Lula quer juro mais barato em linhas de crédito para reformas habitacionais. E esse tema foi discutido em reunião com ministros. E a solução deve envolver subsídio maior. Sobre criptomoeda, que também é um destaque nesta manhã, a União Europeia acelera planos para euro digital após lei de stablecoins nos Estados Unidos. A preocupação com competitividade levanta a chance de moeda usar o blockchain público. Agora, sobre o varejo, temos aqui que o Brasil pode ser um motor de crescimento para a H&M em nível global, diz o CEO do grupo. O gigante europeu promete bater de frente com concorrentes no mercado de fast fashion. E o próximo destaque ainda na economia, aqui diz que a ameaça de Donald Trump à energia renovável cancela 19 bilhões de reais em projetos. Críticas do republicano ao setor podem afetar a geração de energia para a inteligência artificial. Agora, na editoria de política, temos aqui dois principais assuntos. O primeiro assunto é para livros. Filósofo Vladimir Safatli prega igualdade radical e soberania popular em seu novo livro. E o pensador critica o governo Lula e diz que julgamento de Bolsonaro é um marco histórico. Já no próximo destaque é para o Congresso Nacional. O Marcos Duval realiza live com ataques a morais e descumpre veto ao uso de redes sociais. O senador xinga o ministro no Supremo em uma transmissão e mostra a sua tornozeleira eletrônica. Agora, no destaque do guia, temos aqui em cartaz peças inspiradas em Wandinha e Menino Maluquinho. Estreiam. Espetáculos sobre Encanto e Tarsila do Amaral também estão na agenda da capital paulista. E sobre shows, que é também outro destaque, o Parque Vila Lobos recebe festival de jazz gratuito neste domingo. Já no próximo destaque do cotidiano, no Rio Grande do Sul, a professora é presa após agredir um menino de 4 anos com uma pilha de livros em escola. E, por outro lado, a sua defesa diz que docente permanecerá em silêncio. Agora, outro caso aqui que aconteceu em Minas Gerais. Um delegado regional é afastado sob suspeita de assédio contra uma servidora da Polícia Civil. E a Justiça impediu o suspeito de se aproximar e entrar em contato com a subordinada. E o próximo assunto, Polícia de Minas Gerais apreende 1.000 comprimidos de droga sintética que pode causar psicose nas pessoas. O valor da apreensão do entorpecente chamado abacaxizinho chegaria a R$100 mil. Agora, nos destaques internacionais, temos aqui o primeiro assunto. Humilhante e meus filhos não param de chorar. Quem disse isso foi o marido de brasileira que foi deportada de Portugal. A organização que atua com imigrantes no país critica essa decisão, que ignorou a liminar da justiça. Agora, lá para a Colômbia, pai de senador que foi morto entra no lugar do filho como pré-candidato à presidência. Centro Democrático de direita fará a seleção interna para definir representante da sigla. Agora, sobre um assunto de ciência, brasileiros identificam nova espécie de peixe lá na Antártida, e essa espécie media de 8 a 10 centímetros e viveu há 66 milhões de anos.
E para o governo Lula, falando agora na editoria de saúde, ação que leva pacientes do SUS a planos privados só funcionou no lançamento com Lula. E ofertas de serviços ainda não é regular. E o Folha de São Paulo também aqui nos apresenta quais foram as matérias mais lidas pelo público. Primeiro, investigação que indiciou Bolsonaro pode ser desmembrada e atingir o entorno do ex-presidente. E o segundo é sobre questões econômicas. O Banco do Brasil, identificação de bolsonaristas contra o banco e é pressionado a acionar a Polícia Federal. E na terceira matéria mais lida, mulher de sertanejo é suspeita de lavar dinheiro do PCC, diz a polícia. E o próximo assunto mais lido, nem precisa se preocupar com cadeia, você não será preso, disse Eduardo ao seu pai, Bolsonaro. E a quinta matéria mais lida é sobre o Banco do Brasil novamente, dizendo que o presidente do BB irrita a STF por postura sobre sanções dos Estados Unidos e procura ministros para conter o dano. Agora, por último, no caderno de cultura, temos aqui estes 3 destaques. O primeiro, Rede quer articular clubes de leitura no Brasil e fortalecer espaços de mulheres. Já na seção de filmes, no Festival de Gramado, Bela Campos estrela filme de ação com tiroteio e rebelião. E por último, no Multitela, show de Ana Castela e terror com espíritos. O que ver na TV e no stream neste sábado. Já no jornal Estado de São Paulo, na manhã deste sábado, dia 23 de agosto, temos aqui 3 destaques para este fim de semana. O primeiro é do Caderno Bem-Estar, falando que uma boa amizade é quase amor e bons amigos são fontes de apoio. E aqui temos um texto de Alice Ferraz no Caderno de Cultura e ela escreve sobre o novo livro de Diogo Mainardi. E essa obra trata de luto na pandemia e de amor. E mais um destaque do Caderno de Cultura, Rédeas nas Mãos. Aos 72 anos de idade, Vera Fischer estreia O Casal Mais Sexy da América no teatro e fala também de carreira. Agora um próximo assunto. Para eles, o analógico não está de volta, nunca acabou. Gabriel e Juan no laboratório de fotos de Juan, lá em São Paulo. E nesta matéria aborda que o analógico conquista a geração atual, que é a geração Z. E a manchete de hoje é para o crime organizado. Criticado na segurança, o governo propõe criação de agência antimáfia. O projeto prevê penas maiores e inelegibilidade. A versão final do anteprojeto de lei que o governo deve encaminhar na próxima semana ao Congresso para instituir uma legislação antimáfia no país está pronta. Mal avaliado na área da segurança, o governo vai propor a criação da Agência Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, a punição de bandidos por domínio territorial e a criação de pessoas jurídicas para infiltração em organizações criminosas de tipo mafioso. E esse texto muda a lei das organizações criminosas e estabelece que os condenados, com base na nova legislação, ficarão inelegíveis por 8 anos e cumprirão pena em prisão de segurança máxima. E o projeto agrava penas para os condenados. Agora, um próximo destaque é na área da economia, sobre a política monetária. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos indica corte de juros e anima o mercado. Um discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, foi interpretado ontem como porta aberta para a baixa, já em setembro, dos juros nos Estados Unidos. Hoje, entre 4,25% e 4,5%. E ainda de acordo com Powell, o risco de queda no emprego está aumentando. E no Brasil, o Ibovespa subiu e dólar caiu. E R$ 5,42 foi a cotação do dólar ontem, que é uma queda de 0,97%.
E uma nota em destaque do Estadão neste sábado diz o seguinte: juro real de 10% não é fruto do acaso. Agora, um próximo destaque é para a política nacional, a que diz que a defesa de Bolsonaro diz que a Polícia Federal fez peça política com vazio de indícios. Advogado afirmou que documento não apresentou provas de descumprimento de medidas cautelares. E sobre os retratos do Brasil, para cada 100 mulheres, há 95 homens no Brasil, aponta o IBGE. A pesquisa nacional de 2024 também revelou que há mais pessoas morando sozinhas e em imóveis alugados. E sobre a crise na hospedagem da COP30, com 47 delegações confirmadas, Brasil fará força-tarefa para o evento e o país negou o pedido da ONU para subsidiar parte das acomodações e quer que a entidade amplie o auxílio financeiro. E sobre a inteligência artificial, o jornal Folha de São Paulo, como vimos anteriormente, vai à justiça a OpenAI, por concorrência desleal. E o jornal alega que a empresa usa o seu conteúdo jornalístico sem autorização para treinar a inteligência artificial. Também temos aqui um próximo destaque sobre fraude fiscal investigada. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspende a exigência de fiança para dono da Ultrafarma. E ainda, por último, após aval à compra, PRB diz que excluirá dono do Master de Gestão de Banco. Agora, no Jornal Globo desta manhã de sábado, temos aqui a manchete. Na área da política, Bolsonaro nega busca por asilo e acusa a Polícia Federal de lawfare. Ao dizer que não descumpriu medidas, o ex-presidente critica vazamento de conversas e dados financeiros. Os advogados de Jair Bolsonaro entregaram ao STF a defesa do ex-presidente após a Polícia Federal indiciá-lo por coação da Justiça no processo da trama golpista. E a defesa atacou a Polícia Federal, afirmando que o indiciamento é uma peça política e que houve prática de lawfare contra o ex-presidente, recorrendo a uma expressão usada pelo presidente Lula ao questionar processos da Lava Jato. E os advogados criticam a divulgação, no relatório da Polícia Federal, de conversas privadas e dados financeiros de Bolsonaro. E o ex-presidente alega não ter descumprido a proibição do uso de redes sociais, porque o WhatsApp é um aplicativo de mensagens, e nega que pretendesse deixar o país, garantindo que o texto de um pedido de asilo à Argentina, armazenado em seu celular em 2024, era apenas, segundo ele, um rascunho. E ainda o ex-presidente atuou para estender licença e preservar o mandato de Eduardo. Jair Bolsonaro articulou com o líder do PL mudança de norma na Câmara para estender a licença do seu filho e preservar também o seu mandato de deputado, além de sugerir nomeação para cargo no governo de São Paulo. E ainda falando mais uma vez para a política, que é um próximo destaque, Mendonça e Moraes trocam indiretas sobre a atuação no Supremo. Mendonça declarou, sem citar o colega, que o bom juiz é reconhecido pelo respeito e não pelo medo. E o ministro Moraes, que citou essas críticas de dentro e de fora do judiciário e disse que o respeito se dá pela independência. Agora um destaque aqui sobre as eleições, que Paes e Tarcísio lideram corrida por governos de Rio de Janeiro e São Paulo em 2026. A pesquisa Quest, a um ano da campanha eleitoral, mostra o prefeito do Rio com 35%, muito à frente de Rodrigo Bacelar, com 9%. Já em São Paulo, o governador tem a preferência de 43% para se reeleger, ante 21% de Geraldo Alckmin. E mais um destaque para a economia nacional: as linhas de crédito a exportador afetado por tarifaço vão somar até 40 bilhões de reais e terão acesso a empresas com perda de ao menos
5% do faturamento. E esses recursos serão usados para capital de giro, compra de máquinas e busca também por novos mercados. E o BNDES entrará com 10 bilhões em recursos próprios. E mais abaixo temos aqui uma entrevista com o ex-deputado francês, o Bruno Studes, e na oportunidade ele disse o seguinte: muitos pais não sabem que estão pondo os filhos em risco. O ex-parlamentar francês, pioneiro ao propor legislação para proteger crianças nas redes, destaca o risco de haver um vácuo legal sobre o tema e se diz cético sobre a possibilidade de as plataformas exercerem a automoderação. E o próximo destaque é sobre Verânico e Festa da Gastronomia. Enfim, um fim de semana de almanaque no Rio de Janeiro. Aqui fala que o Rio Gastronomia chega ao segundo fim de semana, com a presença de restaurantes de chefes premiados, aulas e shows. E os portões hoje abrem mais cedo, ao meio-dia. E mais abaixo, pela primeira vez em 2 meses, a cidade do Rio terá um fim de semana com sol e calor, que é uma combinação perfeita dos cariocas. E o veranico já levou muitos às praias ontem. Agora um próximo assunto sobre a inflação das hospedagens. Só 24% dos países confirmaram presença na COP30. E aqui nos informa que o Brasil e a ONU divergem sobre subsídio a outras delegações. Há menos de 3 meses do evento, apenas 47 delegações garantiram a hospedagem e crescem as queixas sobre o preço dos hotéis. O governo federal descarta pagar mais pela estadia de países com renda maior que a do Brasil e sugere que a ONU eleve o teto de seu subsídio. Agora um próximo destaque na editoria internacional, que sob risco de estagflação, o Banco Central dos Estados Unidos indica corte de juros e o dólar cai. Jerome Powell, que é o presidente do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, indicou o primeiro corte de juros desde dezembro, citando a preocupação com inflação e emprego. E no Brasil, a bolsa sobe 2,57% e o dólar cai a R$ 5,42. E ainda temos aqui o próximo destaque, no Rio de Janeiro, que estúdios alavancam o setor imobiliário no Rio. Com venda de apartamentos médios em baixa, os estúdios já são 27,8% das unidades negociadas. Em apenas 2 horas, foram vendidas as 153 unidades compactas de um lançamento lá no centro. E por último, temos aqui um assunto da editora internacional sobre a guerra no Oriente Médio. Aqui informa que o órgão ligado à ONU declara catástrofe de fome lá em Gaza. E pela primeira vez, uma região fora da África atinge maior grau de insegurança alimentar. Um relatório de órgão ligado à ONU aponta que a fome na cidade de Gaza, que sofre cerco e bombardeios das forças de Israel, alcançou a fase 5 da escalada de insegurança alimentar aguda, que é uma calamidade só atingida até hoje 4 vezes desde o ano de 2004, em 3 países africanos, que foram Somália, Sudão e Sudão do Sul. E no enclave, 500 mil de pessoas estão em situação de catástrofe, de acordo com o texto do órgão. Agora, no Correio Brasiliense, neste sábado, no alto da capa temos aqui 2 assuntos. O primeiro é para a cidade: proteja-se da seca. A umidade relativa do ar chegou ontem a 10% na estação do Gama do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. E para o fim de semana, a previsão de uma ligeira melhora, com variação entre 30% e 20%. E a hidratação é essencial neste período. E o próximo assunto é na capa Diversão em Arte. É um destaque para o Festival de Todos os Sons. A martinária Maria Gadu
JP e Scalene são algumas das atrações do festival Anima Mix, no eixo cultural ibero-americano, e o público ainda poderá assistir ao musical sobre os Paralamas do Sucesso. Já a manchete desta manhã: há 80 dias do início, COP30 tem 47 países confirmados. Com problemas de hospedagem e desafios na infraestrutura, a Conferência do Clima em Belém tem provocado atritos constantes entre países membros da Organização das Nações Unidas e o Brasil, que é o anfitrião aí do evento. E ontem, em resposta aos questionamentos da ONU, o governo informou que 47 delegações confirmaram reservas na rede hoteleira da capital paraense, melhor dizendo, e na tentativa de resolver o impasse em relação à acomodação, as Nações Unidas pediu ao governo brasileiro um subsídio de $100 para as representações de países de economia mais vulnerável. Porém, a resposta foi negativa. Abre aspas. Não cabe aos brasileiros arcarem com as delegações de outros países. Fecha aspas, afirmou a secretária executiva da Casa Civil, a Miriam Belchior, e ela mencionou que no passado a ONU ofereceu maior ajuda de custo. E na editoria de economia do Correio Brasiliense, temos aqui uma matéria em destaque de hoje que aluguel vira opção para o brasileiro. Dados do IBGE, divulgados ontem, revelam um aumento no número de brasileiros que residem em imóveis alugados. E em 8 anos, esse tipo de moradia cresceu 45%, de acordo com o levantamento. E especialistas afirmam que juros elevados dificultam o financiamento da casa própria, obrigando as famílias a buscar alternativas. E sobre transportes, foi adiada a nova tarifa de ônibus do entorno. E na sessão de memória, há 49 anos, o país perdia um estadista, o JK. E uma entrevista em destaque que aconteceu ao CB.agro, dizendo que o morango é um show. O gerente da Emater, Claudinei Vieira, detalha atrações da tradicional feira de Braslândia. E serão 2 fins de semana de festa e sabor. E um destaque para a área internacional, a realidade da fome em Gaza. A Agência de Agricultura e Alimentação da ONU estima que 500 mil palestinos vivem situação catastrófica. E o governo israelense diz que isso é uma mentira. E prêmio ao Correio Brasiliense, que é um próximo destaque também no caderno do Correio. A série A Sombra dos Muros, o comércio que se estrutura ao redor da Papuda, assinada por Daciane Diogo, conquista o Sebrae do jornalismo. E por último, em cidades, temos aqui a despedida para Madu. Amigos e parentes fizeram a última homenagem a Maria Eduarda Pinheiro, que foi a jovem de 21 anos que morreu no acidente que aconteceu na BR-020, na quinta-feira. E muitos usavam camiseta com os dizeres: o sorriso que iluminou nossas vidas agora ilumina o céu. E o seu pai, o Edson Marinho, ele em entrevista disse o seguinte: que a polícia descubra o que realmente aconteceu. Não tenho mágoa de ninguém. E antes de darmos continuidade com os destaques das capas dos jornais na manhã deste sábado, nós faremos aqui um rápido intervalo. Seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para! O governo do
Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. Para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com um crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem Tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Dando continuidade, agora aos destaques da capa do jornal Cearense O Povo, na manhã deste sábado. No alto da capa temos aqui o assunto que é para a política, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recebe defesa de Bolsonaro e decidirá se houve o descumprimento de medidas. Agora a manchete é na editoria de cidades. Em 3 dias, 80 faccionados do Ceará em liberdade são presos. Foram cumpridos 138 mandados de prisão. Investigações conseguiram identificar esquemas criminosos entre formas de captações de membros e também de lavagem de dinheiro. E um destaque do caderno Vida e Arte é para o Kaique Falcão, o músico cearense que tem um coração de rock e blues. E uma reportagem é sobre as corridas de rua, que em alta aqui em Fortaleza, a modalidade esportiva muda estilos de vida e movimenta os setores econômicos. Na economia, temos que empresas com 5% de prejuízo devido ao tarifaço já terão ajuda federal. E em cidades, 54% dos domicílios cearenses têm acesso à rede geral de esgoto, aponta a PNAD contínua. E no caderno Farol, a ONU declara a situação de fome extrema lá em Gaza, porém Israel rechaça. Na editoria de esportes, o Ceará tem desafio de pontuar em Porto Alegre contra o Grêmio. Agora no valor econômico, temos aqui a nossa primeiro destaque, que é para a política. Em resposta a Moraes, defesa de Bolsonaro diz que o relatório da Polícia Federal é uma peça política e nega o plano de fuga. Advogados negam que o ex-presidente tenha descumprido ordens e que documento com pedido de asilo na Argentina seja indício de fuga. A defesa de Jair Bolsonaro negou ontem, sexta-feira, dia 22 de agosto, que o ex-presidente tenha descumprido as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo. E os advogados tinham até às 20 horas e 34 minutos para prestar esclarecimentos sobre o relatório da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente e o deputado Eduardo Bolsonaro por suspeita de interferir no curso do julgamento por tentativa de golpe e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E nesse documento, a defesa afirma que o rascunho de pedido de asilo político ao governo da Argentina, encontrado no celular do ex-presidente, data de fevereiro de 2024 e não pode ser considerado indício de fuga. E essa data, de acordo com os advogados, é anterior às medidas cautelares impostas por Moraes neste ano. E a defesa também diz que, ainda que o documento exista, Bolsonaro obedeceu a todas as decisões do STF e compareceu a todas as audiências. E afirmam o seguinte os advogados. Sobre o cumprimento da lei, as autoridades policiais deveriam lembrar que, ora, o peticionário, que é o Bolsonaro, foi preso em casa.
A esta altura, falar em fuga para impedir a aplicação da lei penal parece não ter o menor cabimento. E o relatório da Polícia Federal é parte do inquérito que apura a atuação de Eduardo lá nos Estados Unidos. De acordo com a polícia, o deputado tenta coagir autoridades brasileiras que investigam e julgam o seu pai na trama golpista. Bolsonaro e mais 7 aliados serão julgados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a partir de 2 de setembro. Eduardo negou haver irregularidades em sua atividade no país. E o mesmo inquérito determinou também buscas e apreensão contra o pastor Silas Malafaia, que também teria participado das estratégias políticas de Bolsonaro. E os advogados escreveram o seguinte: para além da ausência de fatos novos ou mesmo contemporâneos, é certo que não há qualquer notícia de descumprimento de nenhuma das cautelares já impostas neste último 1 ano e meio. E no documento, a defesa ainda pede que Moraes reconsidere a prisão domiciliar do ex-presidente, determinada em 4 de agosto. No entanto, a defesa afirma ainda que o relatório da PF causou espanto e o definiu como uma peça política, com o objetivo de desmoralizar um ex-presidente da República, ao expor conversas privadas e também movimentações financeiras. De acordo com os advogados, a prática configura o chamado lawfare, definido pelo uso estratégico de procedimentos legais para intimidar ou atrapalhar um oponente. E a defesa também rebate a afirmação da Polícia Federal de que Bolsonaro teria violado a proibição de manter contato com outros investigados na trama golpista, ao receber uma mensagem do seu ex-ministro, Walter Braga Neto, um dia depois da Operação Tempus Veritatis, que aconteceu em 2024, no ano passado, que deu início ao inquérito sobre a tentativa de golpe. Os advogados argumentam que Bolsonaro sequer respondeu à mensagem enviada pelo general. E o relatório da Polícia Federal foi encaminhado também à Procuradoria-Geral da República, que pode denunciar os citados no inquérito, solicitar mais investigações ou recomendar o arquivamento do caso. E na sessão conversa com o advogado de Trump, que o Valor Econômico também nos informa que em relação à conversa com Martin de Luca, alegam que não havia qualquer proibição de contato com o advogado e que a mensagem enviada a ele tinha como objetivo pedir assessoramento de uma nota que se tornou pública, o que não configuraria desrespeito às cautelares. E sobre as conversas com seu filho Eduardo, a defesa argumenta que tinham um teor íntimo e que cessaram depois da proibição de manter contato com outros investigados. E, além disso, afirmam que Bolsonaro não estava impedido de usar o WhatsApp e negam que o envio de mensagens configure violação às medidas cautelares. E agora um próximo destaque também na política, um texto de Maria Cristina Fernandes ao Valor Econômico, e ela escreve o seguinte: aumentaram as chances de Bolsonaro ser preso antes do julgamento no STF. Desfecho depende dos esclarecimentos da defesa do ex-presidente ao despacho de Alexandre de Moraes. E temos também que a Polícia Federal diz que Bolsonaro recebeu 30 milhões de reais em um ano. Agora, no Judiciário, após crítica de Mendonça, Moraes diz que independência garante respeito ao Judiciário. Os ministros trocam indiretas em evento empresarial e Moraes diz que falar em autocontenção é coisa de ditador. Já que ainda nesta matéria, temos aqui que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, afirmou que o respeito do Judiciário se dá pela independência do poder e que um pedido para a justiça se autoconter é coisa de autocrata, de ditador. E a declaração foi dada no fim da tarde de ontem, sexta-feira, em evento empresarial no Rio de Janeiro. E as falas do magistrado vêm
após o ministro André Mendonça, também do Supremo, criticar no mesmo evento o que chamou de ativismo judicial e afirmar que um bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo. Já temos também aqui um destaque com uma fala de Flávio Dino. Não esperem que o Supremo Tribunal Federal renuncie a seu papel e mate a soberania. E ele também afirma o seguinte: a cooperação internacional é bem-vinda, desde que pelo diálogo e não pela imposição. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, disse ontem, sexta-feira, dia 22 de agosto, que o país não pode aceitar ameaças estrangeiras contra empresas e cidadãos brasileiros, nem que a Corte aceite matar a soberania nacional. E essa declaração ocorreu durante o Seminário Internacional de Controle Externo, que foi realizado na Bahia. E Dino foi ao Estado receber o prêmio de cidadão baiano, concedido pela Assembleia Legislativa da Bahia. E o ministro comentou a decisão de segunda-feira, dia 18 de agosto, contra a aplicação imediata no Brasil de leis, atos administrativos e ordens executivas e judiciais estrangeiras. E, na prática, a medida freia reflexos da Lei Magnitsky por bancos brasileiros. E essa sanção foi aplicada pelo governo americano contra o Alexandre de Moraes no mês de julho. E aqui temos as aspas de Flávio Dino no momento, na oportunidade. Ele disse o seguinte: a cooperação internacional é bem-vinda, desde que pelo diálogo, não pela imposição. Um país que valoriza a sua Constituição não pode aceitar medidas de força que ameacem os seus cidadãos e suas empresas. E hoje, as sanções podem se dirigir contra um ministro ou um político. Amanhã, podem se dirigir contra qualquer empresa brasileira por protecionismo. E imaginemos leis extraterritoriais, se elas pudessem existir, punindo um concorrente comercial de outro país. Se a justiça aceita isso, renunciamos ao cumprimento da Constituição, afirmou Flávio Dino. E em despacho complementar, Dino esclareceu que sua decisão não inclui determinações de tribunais internacionais, ou seja, sem relação com um determinado país, a exemplo da Corte Interamericana de Direitos Humanos, entre outros órgãos aos quais o Brasil se submete. A manifestação de Dino foi feita em um processo sem relação com a Magnitsky. A expectativa é que o Supremo volte a esse assunto nas ações que trata da aplicação da lei contra Moraes, sob relatoria de Cristiano Zanin. E na sua fala, Dino também fez referência a efeitos da decisão em bancos brasileiros. De acordo com ele, impactos financeiros cabem a outros poderes do Estado e às forças da sociedade e do mercado. Ele também complementa dizendo que o Supremo não participa de um programa muito conhecido chamado Topa Tudo por Dinheiro. Se fosse esse o critério, você vendia a Constituição e um pedaço do território nacional permitiria o mercado de órgãos humanos, o tráfico de drogas, porque essas coisas não acontecem, porque há imperativos éticos que impedem. E ele prosseguiu também dizendo o seguinte: quem se vendeu por 30 moedas foi Judas, e sabemos que isso é um gesto execrável. Não espere do Supremo que acirre disputas, mas também não esperem que o Supremo renuncie ao seu papel e mate a soberania brasileira. Essa é a nossa atitude de equilíbrio e esperamos que o diálogo permaneça. E sobre o efeito no mercado financeiro verificado após sua decisão nas ações do setor bancário, Dino reagiu com ironia. Não sabia que eu era tão poderoso. 42 bilhões de especulação financeira. E ainda sobre a Carla Zambelli, que diz que por 9-2, o Supremo Tribunal Federal condena Zambelli por porte ilegal de arma. E a deputada é considerada culpada por episódio ocorrido na véspera do segundo turno eleitoral de 2022 e cabe recurso. O Supremo condenou por 9-2
a deputada federal licenciada Carla Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo. E o julgamento foi realizado no plenário virtual da Corte e finalizado ontem, sexta-feira. E a parlamentar pode aí recorrer da decisão. E Zambelli foi condenada por um caso ocorrido em 2022, na véspera das eleições presidenciais. E na ocasião, a parlamentar, que é apoiadora de Jair Bolsonaro, então candidato à reeleição, perseguiu um homem pelas ruas de São Paulo com uma arma em punho, após ter sido provocada. E a posição vencedora é a do relator ministro Gilmar Mendes, que entendeu que o porte não afasta o dever de ter responsabilidade e usar o armamento conforme a regulamentação. Segundo o ministro, as provas demonstram que a deputada não usou a arma para defesa, mas sim, de acordo com ele, para perseguir o ofendido já em rota de fuga. E ele foi acompanhado por Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli, Edson Fachin, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. E divergiram os ministros Nunes Marques e André Mendonça. Nunes Marques votou pela absolvição. O magistrado sustentou que o crime é definido por não ter autorização para possuir arma de fogo e agir em desacordo com a determinação legal. E para Nunes Marques, apesar de Zambelli ter agido em desacordo com a lei, tinha autorização para usá-la, estando ausente pelo menos um requisito para o reconhecimento do crime. E, em consequência, a condenação. Mendonça, por sua vez, defendeu uma pena de 8 meses de detenção pelo crime de constrangimento ilegal. Agora, vamos analisar aqui o outro lado, como destaca o valor econômico nesta matéria, que em uma nota enviada à imprensa na noite de ontem, sexta-feira, a defesa da deputada disse que causou perplexidade a decisão da maioria da Corte em suscitar a competência para julgar um caso de natureza estritamente administrativa, sem qualquer conexão com o exercício da atividade parlamentar. Os advogados reafirmam sua inocência e dizem que ela é vítima de perseguição política, às vésperas de seu pedido de extradição. Agora, um próximo destaque sobre política na semana, que últimos dias foram de derrotas para o governo, bolsonaristas e cúpula do Congresso. Agora, de acordo com a pesquisa Genial Quest em São Paulo, Tarcísio de Freitas tem 43% das intenções de voto para 2026, Geraldo Alckmin 21%. E a gestão é aprovada por 60% e 42%, consideram positiva a atuação do governador frente ao tarifaço. Agora, sobre o Rio de Janeiro, nesta mesma pesquisa, Paz tem 35% das intenções de voto para o governo. E no Paraná, o Moro lidera a disputa ao governo do Paraná com 38%. E demais pré-candidatos citados têm menos de 10% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa. Agora, na Bahia, o ACM Neto lidera com 41% e Jerônimo tem 34% na disputa ao governo baiano. Intenções de voto no atual governador diminuem na comparação de fevereiro. E o próximo assunto é que Malafaia rebate suspeitas. Michele Bolsonaro diz que a Polícia Federal promove assassinato de reputação. Pastor e a ex-primeira-dama foram mencionados em inquérito que indiciou ex-presidente e Eduardo. E um destaque também para o Lula. Para se ter governança mundial, não se pode acabar com o multilateralismo ou fazer o que Trump faz. E Lula disse ainda que convidou, por meio de uma carta pessoal, o presidente dos Estados Unidos para participar da COP30. Agora, Lindenberg pede ao Supremo prisão preventiva de Bolsonaro. Segundo o líder do PT na Câmara, Bolsonaro empreendeu uma lógica de tudo ou nada.
em medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes são insuficientes. E ainda na política nacional, a Gleisi Hoffmann defende a manutenção da chapa Lula-Alckmin em 2026 e prevê dificuldade em formar frente ampla. Em sua visão, um apoio fragmentado ao nome de Lula deve ocorrer com o PP e União Brasil. E também a Gleisi Hoffmann espera que Câmara vote em isenção do imposto de renda na próxima semana. Mendonça acompanha Nunes Marques e volta para absolver Zambelli por porte ilegal de arma. E a Carla Zambelli é julgada por um caso ocorrido no ano de 2022, nas vésperas das eleições presidenciais. E no próximo assunto, de acordo com o que disse Valdemar Costa Neto, se Bolsonaro tivesse que sair do país, já teria saído. O presidente do partido PL minimiza a relevância de pedido de asilo encontrado pela Polícia Federal. O presidente do PL, que é o Valdemar Costa Neto, criticou as medidas cautelares contra o ex-presidente Bolsonaro e afirmou que se o ex-mandatário quisesse sair do país, ele já teria feito. Essa declaração foi dada ontem, sexta-feira, dia 22 de agosto, em evento com empresários no Rio de Janeiro. Quando resolveram pôr as tornozeleiras no Bolsonaro, foi sem motivo nenhum. Isso de acordo com Costa Neto. E Bolsonaro, se tivesse que ter saído do Brasil, já tinha saído. Lembrando que o ex-presidente foi alvo de medidas cautelares no âmbito do processo que investiga o incentivo dele às sanções americanas contra exportações brasileiras e autoridades aqui do Brasil. E Bolsonaro está preso em casa no início do mês por desrespeitar as restrições impostas a ele. E nessa semana, a Polícia Federal também pediu o indiciamento do ex-presidente por tentar interferir no julgamento do Supremo da trama golpista, da qual Bolsonaro também é réu. E no relatório da Polícia Federal, a corporação afirma que encontrou no celular do bolsonarista uma carta de pedido de asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. E Valdemar minimizou a relevância do documento. E o presidente do PL também falou sobre as eleições de 2026. Há muitos nomes tentando o apoio de Bolsonaro para se candidatar à presidência. Mas, de acordo com Costa Neto, essa é uma escolha que Bolsonaro fará sozinho. E no evento, Costa Neto participou do painel ao lado dos presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, o Antônio Rueda. E os dois dirigentes fazem parte da articulação para indicar quem seria o presidenciável da direita que teria esse aval de Bolsonaro. E Costa Neto aproveitou o momento para tentar colocar panos quentes nas constantes críticas aos governadores e possíveis postulantes que são feitas pelo filho do ex-presidente, sobretudo o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro. E segundo o dirigente partidário, o líder bolsonarista sofre uma humilhação. Isso pode causar destempero entre os filhos. Também temos aqui uma análise do valor econômico, que em mês de protagonismo, Zema colhe resultado pífio. A aprovação do governador mineiro caiu de 64% para 55%, em mês de lançamento de candidatura presidencial. E Daniel Vilela tem 26% para o governo de Goiás e Perillo 22%. E o atual vice-governador é apoiado por Ronaldo Caiado. E ainda de acordo com o levantamento Genial Quest, Juliana tem 21% e Zucco 20% na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul no próximo ano. De acordo com a pesquisa, 20% pretendem anular ou votar em branco e 19% está indeciso. Agora, um próximo destaque, temos também que João Campos tem 55% na disputa pelo governo de Pernambuco e Raquel Lira
24%. A intenção de voto da governadora diminuiu na comparação com o mês de fevereiro, de acordo com a pesquisa. Agora, o próximo assunto. Relator deve propor que PEC da blindagem retome texto aprovado pela Constituinte e a redação que vigorou de 1988 a 2001 prevê aval do plenário para investigar os parlamentares. A Câmara dos Deputados pode votar na próxima semana a proposta de emenda à Constituição, que ficou conhecida como PEC da blindagem. Esse texto, porém, deve ser alterado para retomar a redação que vigorou de 1988 a 2001 e que previa a necessidade de aval do plenário para investigar os parlamentares. E segundo o relator, o deputado federal Lafayette de Andrada, está em estudo a inclusão de um prazo de 45 ou 60 dias para que os congressistas analisem os pedidos. O objetivo desse prazo é evitar que os processos acabem engavetados. E o texto original dessa PEC, que surgiu aí na esteira da prisão do então deputado Daniel Silveira, previa uma série de medidas que blindavam os congressistas. E assim, na autoria, o então deputado e agora ministro do Turismo, Celso Sabino, e deputados de partidos como PP, Republicanos, MDB, PSD, Cidadania, PSDB, PV, PSB e os distintos PSL e UDEM, que ambos foram transformados posteriormente em União Brasil. E o relator teve reunião com o Colégio de Líderes na última quinta, dia 21 de agosto, e apresentou pontos aí dessa discussão. Ele ainda deve fazer reuniões individuais com alguns líderes. No entanto, como aqui o Valor Econômico informa, o próprio jornal apurou que a retomada do texto da Constituinte é o caminho mais provável. E um líder da Câmara disse ao Valor Econômico que é um texto do Ulisses Guimarães. É defensável e não tem como questionar. E há uma preocupação do Judiciário, no entanto, com a possibilidade de os pedidos não serem analisados. Por isso, a ideia de incluir um prazo para análise e, após esse período, caso o pedido não seja votado, trancará a pauta da Casa. E revitalizada na esteira do motim promovido por bolsonaristas no Congresso, há 2 semanas, a agenda da blindagem judicial de parlamentares esbarrou em um labirinto de interesses conflitantes dos deputados, como revelou a matéria do Valor Econômico. E o único consenso até o momento está na insatisfação com o Supremo Tribunal Federal e no anseio por maior proteção contra investigações de processos. Mas o formato das mudanças depende aí das conveniências em jogo. E esse tema já foi objeto de discussão na Câmara em mais de uma ocasião durante a gestão do ex-presidente Arthur Lira, após embates com o STF. Mas não houve um clima político para enfrentar a Corte e avançar aí com essas medidas. E o sentimento agora, no entanto, é de que existe espaço para o debate. Isso porque existe uma avaliação no parlamento e na sociedade de que o Supremo comete excessos e que a lei Magnitsky imposta ao ministro Alexandre de Moraes abre uma janela de fragilidade sobre o judiciário. E o Valor Econômico também relembra que no ano de 2021, a Câmara tentou avançar com a PEC da blindagem justamente na esteira da prisão de Daniel Silveira. E em 2024, em meio a embates com o ministro do STF, Flávio Dino, em torno da transparência das emendas parlamentares, Arthur Lira destravou 2 PECs em um chamado pacote anti-Supremo Tribunal Federal, que limitava decisões monocráticas do Supremo. E os recentes embates do Congresso com o Supremo, como a discussão sobre a impositividade das emendas parlamentares e a decisão que preservou o decreto do imposto sobre operações financeiras do governo federal, se somaram às investigações de deputados pelo Judiciário e aplicações de medidas cautelares. E isso
aumentou o sentimento entre os deputados que eles precisam fortalecer suas prerrogativas. Dando continuidade com os destaques do valor econômico, nesta manhã de sábado, temos aqui uma análise de Andréa Joubert. Ela escreve o seguinte na editoria de política: Lula tripudia, mas o futuro é incerto. Duas questões exigirão a atenção máxima dos governistas: o risco de vitimização de Bolsonaro e a CPMI do INSS. E na próxima matéria, aqui diz que Eduardo Bolsonaro recebeu 4,1 milhões em 2 anos e Carlos 4,8 milhões em 1 ano, diz a Polícia Federal. Os dados têm como base informações levantadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a COAF, e fazem parte de relatório enviado pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal. E o governo aposta em ganho político com tarifaço, mas sem ignorar risco de novas sanções. A avaliação no Planalto é de que melhor ajuda na relação com o Congresso. Já o próximo assunto é dizendo que a Câmara pode votar na próxima semana PEC, que exige aval do Congresso para investigar parlamentares. O chamado PEC da blindagem tem apoio de parlamentares filiados de ao menos 9 partidos. E na política, após a Polícia Federal revelar mensagens de Eduardo, Tarcísio diz que vai estar sempre do lado de Bolsonaro. O governador paulista evita comentar críticas do deputado e questiona a legalidade dessa investigação. E ainda no valor econômico, na editoria de política, temos aqui o assunto que Lula e ministros ignoram o indiciamento de Bolsonaro durante um evento em São Paulo. O Alexandre Padilha limitou-se a comentar que, onde o ex-presidente estiver, o SUS vai sempre atendê-lo. E respondeu que não tratou do assunto com o presidente no trajeto entre Brasília e Sorocaba. E no judiciário, PGR pede para investigação sobre fraude no INSS mudar de relator no STF. E esse caso está com o ministro Dias Toffoli. De acordo com o órgão, a condução do caso deveria ter passado por sorteio no Supremo, o que não aconteceu. E Alexandre de Moraes evita falar sobre o indiciamento de Bolsonaro e dá palestra sobre improbidade em São Paulo. O ministro do Supremo enviou à PGR, na quarta-feira, o relatório da Polícia Federal indiciando o ex-presidente e seu filho Eduardo Bolsonaro. E ainda, o governo avalia que pesquisa Genial Quest fortalece posição de Lula no Congresso, apesar de CPMI. Interlocutores do presidente Lula afirmam não temer a comissão que vai investigar as fraudes no INSS. Porém, ressaltam que a base governista precisa se organizar. E PGR pede que investigação sobre fraude no INSS mude de relator no STF. E aqui temos também uma análise do valor econômico, que Eduardo Bolsonaro vendeu um terreno na Lua para Trump. O deputado deixa claro que apoio americano não terá continuidade se não tiver como efeito uma anistia que devolva o seu pai ao jogo. Esse texto é uma análise de Maria Cristina Fernandes. E a defesa do ex-presidente nega descumprimento de medidas e diz que responderá a Moraes dentro do prazo. E fuga, anistia, fritura de Tarcísio e xingamentos. Veja as mensagens entre Bolsonaro, Eduardo e o pastor Silas Malafaia. O ex-presidente e o filho, deputado, foram indiciados pela PF. Já o pastor Silas foi alvo de busca e apreensão. E em evento, Lula pede que Trump não dê palpite no Brasil, porque aqui cuidamos nós. O presidente participa de cerimônia para entrega de unidades móveis de odontologia lá no interior do estado paulista. E em votação simbólica, a Câmara aprova urgência para isenção de imposto de renda a quem ganha até R$5 mil. De acordo com Arthur Lira, ainda falta consenso em torno das compensações. E Congresso
realiza a sessão de homenagem aos 100 anos do Grupo Globo. Como parte dessa homenagem, o Congresso sediará a exposição imersiva 100 anos de Globo, que poderá ser visitada até o dia 28 de agosto. E no Judiciário, temos aqui a notícia de que Alexandre de Moraes paralisa ações judiciais que discutem o uso de relatórios financeiros do COAF. De acordo com a tese firmada pelo Supremo em 2019, é constitucional o compartilhamento sem autorização judicial de informações por órgãos como COAF e Receita Federal para fins penais. Já no próximo destaque, Gleisi Hoffmann diz que troca de mensagens entre Bolsonaro e seu filho. Também temos aqui a próxima matéria. Gleisi Hoffmann diz que troca de mensagens entre Bolsonaro, seu filho e Malafaia é prova definitiva de conspiração contra o Brasil. Ex-presidente e o filho do deputado foram indiciados pela Polícia Federal na última quarta, dia 20, por coação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E o pastor Malafaia foi alvo de busca e apreensão. E por último, temos uma análise de César Felício. Ele escreve que a pesquisa Genial Quest mostra que Lula se beneficia da radicalização bolsonarista. De acordo com o levantamento de agosto, o petista ganha no segundo turno em todos os cenários. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é sábado, dia 23 de agosto de 2025. Vamos dar início agora aos destaques no site do Jornal Globo. O primeiro destaque é para a política nacional. Crítica a vazamentos, lawfare e pedido não materializado. A defesa de Bolsonaro ao Supremo em 5 pontos. Advogados do ex-presidente responderam determinação de Moraes e criticaram o vazamento de dados. E Bela Megali escreve o seguinte texto, dizendo que o novo gesto de Fux faz ministros desacreditarem na paralisação do julgamento de Bolsonaro. Malu Gaspar também escreve a indireta de André Mendonça a Moraes após a operação contra Malafaia. E o Globo também nos traz em destaque o Festival Gastronômico. Rio Gastronomia serve histórias saborosas. Já formou casais e transformou quem vive da cozinha. Agora sobre crise de preço, do encontro tenso, a força-tarefa na Casa Civil. A baixa confirmação na COP de Belém liga alerta do governo brasileiro. Já Anselmo Góes escreve que em 2025, Bolsonaro sacou, por dia, mais de 2 salários mínimos em espécie. E sobre os efeitos do tarifaço, porque, mesmo com a inflação em alta, o Banco Central americano sinalizou corte de juros. E no governo do Rio, temos aqui a pesquisa Genial Quest, que 57% dizem que Castro não merece eleger sucessor e aliados ficam distantes de paz na corrida de 2026. E ainda na política temos aqui um assunto sobre a aprovação alta. Crise de aliados não afeta a avaliação de Tarcísio em São Paulo, indica a Genial Quest. E sobre mudança do clima, de calorão a queda brusca de temperaturas. O fim de semana terá virada no tempo no Rio, também lá em São Paulo. E Lauro Jardim escreve: vamos apoiar o Ciro Gomes, mas ele não é nosso. E temos aqui também uma polêmica digital que Novo Bordão nas redes, Capital Cultural, ensina a ostentar referências, mas distorce teoria criada por sociólogo francês. Na política, Moraes diz que respeito se dá pela independência do judiciário, depois uma fala como se fosse uma indireta de André Mendonça a Alexandre de Moraes. Já na editoria de saúde, o alimento que reduz em 20% o risco de câncer de intestino, de acordo com um estudo. Vegetais crucíferos, em especial brócolis, são ricos em substâncias com propriedades anticancerígenas. Agora, sobre novelas, morto em 2006, aos 41 anos, ator de A Viagem, era irmão de galã da Globo, que também faleceu precocemente.
E no Rio de Janeiro, o primeiro assunto é para o transporte público, dizendo que o JAE altera horários e encerra postos de atendimento. Anselmo Góes, em crise financeira, a Universidade Federal do Rio de Janeiro vai vender andares no prédio da TCA de Vale Tudo. Já na cultura e entretenimento, temos aqui um assunto que como estão os filhos de Faustão e Gugu Liberato, que dominaram os programas de domingo. E no esporte, o Flamengo tenta bicampeonato mundial sub-20 contra o Barcelona. No tricolor, Nonato completa 100 jogos pelo Fluminense diante do Bragantino. Desejo, com certeza, é permanecer, diz Nonato em entrevista ao Jornal Globo. E na ginástica rítmica, Babi superou o treino às cegas em razão de inflamação no olho para conquistar o melhor resultado do Brasil. Já no caderno de variedades, um cenário surreal, do esgoto a tesouro natural. A transformação de uma caverna nos Estados Unidos, que virou uma atração turística, após décadas de abandono. E sobre novos hábitos. Por que os alemães estão bebendo menos cerveja? E o consumo cai em níveis históricos em 30 anos. E sobre o termômetro do planeta, um novo estudo revela mudanças abruptas e irreversíveis na Antártida. E sobre uma história de amor, Millie Bobby Brown e Jake Bon Jovi, amizade, casamento na Itália até anúncio da primeira filha. Já no site do Correio Brasiliense, temos o primeiro assunto, que é para a Conferência do Clima. Há 80 dias do início, a COP30 tem 47 países confirmados. E o Brasil rejeita o pedido da ONU para subsidiar delegações na COP30. E na economia, o BNDES injeta 10 bilhões para exportadores afetados pelo tarifaço. E o valor somado aos 30 bilhões do Brasil soberano será destinado a empresas taxadas abaixo de 50%. Agora um destaque internacional que é para o Oriente Médio. Aqui informa que a ONU reconhece fome generalizada em Gaza e cobra uma ação de Israel. Órgão das Nações Unidas, responsável por avaliar a segurança alimentar no planeta, estima que 500 mil palestinos vivem em situação catastrófica. E no próximo destaque é sobre insatisfação. O governo federal nega a proposta de paridade salarial entre a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Federal. E o presidente da CLDF disse que é inaceitável. Vamos fazer tudo para reagir contra essa decisão do MGI. E sobre prêmio, aqui diz que o jornal Correio Brasiliense vence o prêmio Sebrae de jornalismo na categoria texto. E sobre o Bolsonaro, defesa chama relatório da Polícia Federal de peça política. E sobre perigo invisível, na editoria de saúde, sanitários de aviões abrigam superbactérias. Uma pesquisa com amostras de voos internacionais descobre, na água do vaso sanitário, genes de micróbios imunes a antibióticos. E especialistas sugerem uma ferramenta de monitoramento de epidemia. Na Argentina, a irmã do presidente Milei é investigada por suspeita de corrupção. Agora, um assunto para a justiça. Na editoria de cidades, mandante e executores são condenados a 114 anos por assassinato lá em Ceilândia. E homem é condenado por agredir ex-companheira e tentar matar outro homem. E sobre uma investigação, um homem é preso em investigação sobre morte de cão em Formosa. Na editoria de saúde, a vacinação do Distrito Federal amplia pontos de atendimento neste sábado. Ferramenta permite verificação de identidade de profissionais da saúde. Agora aqui sobre um caso de agressão, homem atira no chão e agride pessoa em situação de rua. E para uma tentativa de homicídio, que também é um destaque aqui no site, o motorista é condenado por atirar em ciclista após uma briga de trânsito. E sobre, mais uma vez, acidente de trânsito, câmera registra o acidente que matou o jovem de 21 anos. E sobre um evento,
Rede atacadista oferece noite especial para os amantes de vinho. Em um próximo assunto, mulher de 48 anos sofre parada cardiorrespiratória na rodoviária. Na editoria de política, Ronaldo Caiado lidera a aprovação entre governadores, de acordo com a pesquisa Genial Quest. Nas eleições, Temer diz que Lula tem prestígio, mas o cenário de 2026 ainda é incerto. E Marcos Duval contraria medidas do STF e mostra tornozeleira em live. E um destaque para a investigação que líder do PT pede prisão preventiva de Bolsonaro. E sobre o tarifaço, Genial Quest, 69% reprova a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Agora, na Editoria Brasil, temos aqui um caso de morte que o Instituto aponta razões para a morte de 700 pinguins no litoral de São Paulo. Na Editoria do Meio Ambiente, líderes se encontram para discutir crise climática em Bogotá. No Rio Grande do Sul, uma professora que agrediu um aluno de 4 anos é presa. E essa criança que foi agredida perdeu um dente. E no Belo Horizonte, empresário que matou gari tem um novo advogado. Agora, um caso que aconteceu lá em Santa Catarina. Uma jovem morre após sofrer reação alérgica em exame com contraste. Na editoria de economia, temos aqui o primeiro assunto, que o dono da Ultrafarma não precisará pagar fiança de 25 milhões de reais. E na Justiça do Trabalho, biomédica que aplicava Botox vai receber adicional de insalubridade. No mercado, o dólar fecha em queda de quase 1% e encerra a semana cotado a R$ 5,42. E sobre o leão, a Receita Federal libera a consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Na editoria internacional, temos aqui os assuntos deste sábado. Primeiro é para a crise na Colômbia, dizendo que o país anunciou ofensiva militar para conter a onda de violência. E aqui temos uma tragédia nos Estados Unidos, que um acidente com ônibus de turismo deixa 5 mortos lá em Nova York. E John Bolton, quem é o ex-assessor de Trump, que é alvo de buscas do FBI. E por último, a corrida entre Estados Unidos, Rússia e China por superarmas. A Rússia e a China estão liderando a corrida global por mísseis hipersônicos. E até que ponto devemos nos preocupar com o fato de os Estados Unidos estarem tentando alcançá-los e o Reino Unido não possuir nenhum? E aqui é uma matéria especial do BBC News disponível no Correio Brasiliense. Esses foram os principais assuntos de alguns sites dos jornais aqui do nosso país. Quero agradecer a você que nos acompanha até aqui e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa aqui da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.